Em um vasto reino, envolto nas brumas do tempo, um homem tremia diante do trono de um governante poderoso. Suas mãos estavam acorrentadas, seu coração pesado pelo fardo de seus crimes. Ele era um ladrão, um mentiroso, um traidor da confiança, cujos atos haviam tecido uma corda ao redor de seu próprio pescoço. A corte estava em silêncio, o ar denso com expectativa, enquanto o olhar penetrante do governante recaía sobre ele. O destino do homem estava selado, sua vida perdida. Mas o governante lhe ofereceu uma escolha, uma última chance de moldar seu futuro. 2 caminhos se apresentavam diante dele. O primeiro era uma corda, áspera e implacável, pendurada em uma forca no pátio. Seu propósito era claro, um fim rápido, uma punição familiar. O segundo era uma imensa porta de ferro, escura e imponente, embutida na parede de pedra da sala do trono. Sua superfície era gravada com símbolos estranhos e antigos e parecia pulsar com uma presença ameaçadora. Ninguém sabia o que havia além dela. A porta se erguia como um monstro de mistério, seus segredos escondidos nas sombras. O homem deveria escolher a corda ou a porta. Seus olhos alternavam entre os dois. A corda era simples, seu desfecho certo. Ele podia ver a forca em sua mente, o ranger da madeira, o estalo da corda. A morte era uma entidade conhecida, seu rosto sombrio, mas familiar. A porta, no entanto, era diferente. Ela se avultava como um espectro, sua superfície de ferro fria e inflexível. Sua imaginação correu solta, conjurando horrores que poderiam esperar. Talvez uma fera com garras como adagas estivesse à espreita, pronta para despedaçá-lo. Ou talvez uma máquina cruel, projetada para prolongar o sofrimento de maneiras terríveis demais para imaginar. Sua mente pintava imagens vívidas de tortura, fogo, escuridão sem fim. O desconhecido se estendia diante dele como um abismo, e seu coração tremia diante de sua profundidade. O medo o dominou, mais forte que as correntes em seus pulsos. A corda, embora sombria, era um caminho que ele podia entender. Sua certeza era um conforto estranho, um fim previsível para uma vida de erros. A porta, com sua ameaça silenciosa, não oferecia tal consolo. E se levasse a algo pior que a morte? E se a dor além dela fosse maior que a breve agonia da forca? Seus pensamentos giravam, cada um alimentando seu pavor. A multidão observava, seus olhos perfurando-o, enquanto o governante aguardava sua decisão. Ele escolheu a corda. A decisão foi tomada em um instante, mas pareceu uma eternidade. Sua voz, embora silenciosa, ecoava em sua própria mente enquanto selava seu destino. Os guardas o conduziram, seus passos pesados no chão de pedra. O pátio o esperava, a forca destacada contra o céu. Enquanto preparavam a corda, uma centelha de curiosidade brilhou em seu peito. O que havia além da porta de ferro? A pergunta o corroía, um tormento final enquanto enfrentava seu fim. Em um momento de coragem impulsiva, ele se virou para o governante, seus olhos implorando por uma resposta. A resposta do governante foi simples, mas atingiu como um trovão. Além da porta havia liberdade. A palavra pairou no ar, afiada e cruel. Liberdade. A única coisa que ele nunca conhecera de verdade. A única coisa que suas escolhas sempre lhe roubaram. Seus crimes, seus medos, sua recusa em enfrentar o desconhecido. Tudo o levou até ali, até aquele momento, até a corda. A ironia era uma lâmina em seu coração. Ele havia escolhido a morte porque temia o mistério da porta, porque não podia confiar na possibilidade de algo melhor. E agora, enquanto a corda se apertava, ele compreendia o peso de sua escolha. O reino havia visto muitos diante daquela porta. Ladrões, assassinos, traidores, todos enfrentaram a mesma escolha. E quase todos escolheram a corda. A sombra da porta era vasta demais. Seus segredos aterrorizantes demais. O coração humano, tão rápido em se agarrar ao que conhece,
recuava diante da incerteza do que poderia ser. O governante nunca forçava a escolha, ela sempre era deles. No entanto, o padrão se repetia, vez após vez. A corda era escolhida, a porta ignorada, e a liberdade permanecia intocada, escondida atrás de ferro e medo. A história do homem se espalhou pelo reino, sussurrada em tavernas e murmurada em lares. Tornou-se uma narrativa não de crime, mas de escolha. Falava dos momentos silenciosos em que as pessoas se viam em suas próprias encruzilhadas, enfrentando suas próprias portas de ferro. A vida, afinal, estava cheia de tais portas. Momentos em que o caminho familiar, embora doloroso, parecia mais seguro que o desconhecido. Um emprego não mudado, um sonho não perseguido, um risco não tomado. O medo do fracasso, da perda, do futuro, dominava inúmeros corações. E nesse medo, oportunidades eram perdidas, liberdades abandonadas. Ainda assim, a história carregava uma fagulha de esperança. Para aqueles que a ouviam, a escolha do homem era um espelho, refletindo suas próprias hesitações. Ela fazia uma pergunta silenciosa: que portas eles haviam se recusado a abrir? Que liberdades haviam abandonado, preferindo a corda da familiaridade à incerteza das possibilidades? A história instava a pausar, reconsiderar, encontrar coragem para enfrentar o desconhecido. Pois, embora a porta pudesse conter perigo, também poderia conter salvação. A única maneira de saber era atravessá-la. O reino continuou, sua porta de ferro como um sentinela silenciosa. Tornou-se um símbolo, não apenas de julgamento, mas da própria vida. Cada escolha era uma porta, cada risco um limiar. O destino do homem era uma lição gravada em pedra. O medo do desconhecido podia acorrentar uma alma mais seguramente que qualquer prisão. Mas a coragem podia destrancar o mundo. Atravessar a porta, abraçar o mistério, era reivindicar a chance de algo maior. Liberdade, felicidade, um novo começo, tudo isso aguardava, não na segurança do conhecido, mas nos espaços inexplorados além. E assim, a história viveu, um farol para os temerosos, um chamado aos corajosos. Lembrava a todos que a ouviam que as maiores recompensas da vida muitas vezes residiam logo além da sombra do medo. A porta de ferro, fria e intimidante, não era uma barreira, mas um convite. Para aqueles dispostos a girar a maçaneta, prometia não apenas sobrevivência, mas a chance de verdadeiramente viver.